Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. O episódio de hoje vai ser um episódio especial, a gente vai falar sobre perfis de investimento, né? E a gente está exatamente agora, em janeiro, no momento de troca de perfil de investimento. Estão aqui hoje comigo, me acompanhando, o Wellington Pinto, nosso diretor de investimentos, e o Renato Eisele, nosso consultor de investimentos pela ADES, também membro do comitê de investimentos aqui da Energisa Prev. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui comigo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, um prazer. Vamos lá, pessoal. Eu queria entrar um pouco mais na parte técnica, né? Quais foram aí, Wellington, as principais classes de ativos e estratégias de renda utilizadas pelos perfis conservador e moderado aqui da Energisa Prev? Acho que o Renato também pode me complementar aí no assunto. Começando ali pelo conservador, hoje a alocação assim, total é 100% em renda fixa, né? Moderado também utiliza boa parte ali, a maior parte da carteira em renda fixa, ali seguindo renda variável, multimercado. Renato, se quiser Eu complementar. acho importante também complementar, né, que ambos os perfis a gente tem investimentos diversificados, né? A gente tem no conservador, por exemplo, uma parcela muito grande de renda fixa, mas também tem a parcela de renda fixa atrelada à inflação, né? Então, como a gente sempre trabalha com a expectativa, né, de correção de inflação mais uma taxa de retorno, é sempre importante ressaltar que o perfil conservador tem NTNBs, que a gente chama marcadas na curva, e o moderado também. Então, você tem ali uma parcela de renda fixa bastante similar entre os planos, sendo que o conservador ali acaba focando bastante na renda fixa com a parcela de inflação e pós-fixado. E aí no moderado você vai ter ativos aí um pouco com maior risco, né, que a gente chama risco de mercado principalmente, renda variável, né, os próprios multimercados, que dão aquela pimenta no perfil, né? Até exterior, né? A gente tem um pedacinho de exterior também, que acho que ajuda até na diversificação e também no risco do plano, né? É importante sobre a questão do exterior, né? É um ano difícil, né? E a gente não troca de perfil pensando só nesse ano, né? Sim. Mas dado que a gente tem aí 2026 um certo desafio pela frente, o exterior ele acaba ajudando também por ter essa descorrelação do Brasil, né? E foi um ativo que contribuiu muito nos anos anteriores, né? Sim, sim. Sempre ajuda muito. Agora, entrando um pouco mais na parcela de risco, né? O que é que diferencia, né, de fato, o perfil conservador do moderado em termos de risco? O perfil moderado é muito mais arriscado que o perfil conservador? Assim, claro que cada participante vai ter a sua tolerância de risco, né? Talvez para o Wellington um pouco de risco já é muito e para mim muito é pouco, né? Então cada participante vai ter aquela própria noção, né, do quanto ele pode tomar de risco. Mas quando a gente olha o perfil, por exemplo, conservador, a gente está falando de fato de um perfil que tem praticamente pouquíssimo risco de mercado, né? Ou seja, a variação ao longo dos meses acaba sendo bastante pequena, né? Onde no moderado ele acaba puxando um pouquinho já para renda variável, exterior, o multimercado, que você vai ter ao longo dos meses, você vai sentir um pouco mais nessa essa variação a economia vai mal, né? Sai notícia, assim, a cota pode sentir um pouquinho mais. Mas a gente reforça, né, que no moderado ele ainda tem um perfil que não é assim, não é aquele perfil super arrojado, né? Ele tem um pouco de risco, muito, assim, proporcionalmente maior do que o conservador, mas ele ainda tolera uma certa variação que ele tem uma consistência. Então, o moderado, ele tem um pouquinho mais de risco, mas também a gente não está falando aqui de um negócio super arriscado, né? Assim, tem consistência. Naquele para dar 5 negativo, 2 negativo. É para oscilar, mas não oscilar tanto quanto no caso, o conservador ele oscila muito menos, né? Tem uma variação menor do que o perfil moderado. Para os participantes assim, que gostam de investir na pessoa física, né? Que tem ali a parcela de bolsa, parcela de exterior, Bitcoin que seja, não é muito esse perfil moderado. Tá? O perfil moderado ele ainda é majoritariamente renda fixa. Então ele vai ter um pouquinho ali de renda variável, então não é a mesma coisa de você ter, por exemplo, só investimento em bolsa. E uma renda fixa hoje que a maior parte é marcada na curva, né? Que acaba não tendo essa... E lembrando que a gente montou os perfis em cima de risco, né? De volatilidade. Quando a gente fala de risco aqui, é a oscilação da cota ali no saldo para o participante, né? Então a gente montou o moderado, por exemplo, até 2,5% dessa oscilação anual, né? Então, e o conservador bem mais conservador mesmo do ponto de vista de oscilação, né? E eu acho importante também, né,
a gente, dentro do fundo de pensão, a gente acaba tendo algumas ferramentas distintas da pessoa física. Então, a própria NTNB marcada a vencimento, né, que a gente chama na curva, que não tem oscilação, acaba ajudando, né, nessa consistência dos retornos. E também é importante ressaltar o risco de crédito, né, porque aquele risco que a gente não vê, que muitas vezes a pessoa física vê, né, quando acontece eventos no mercado, e a gente tem um baixíssimo nível de risco de crédito também na carteira, né? Então a gente não investe em bancos pequenos, em crédito super arriscado, né? Então, assim, dentro da renda fixa, além da volatilidade no mês a mês, também a parcela de crédito é uma parcela bastante conservadora. Como é que a carteira, né, dos investimentos ela se comporta no longo prazo para trazer um risco menor agregado, né? Então, olhando assim, a gente tem os investimentos não são feitos para ganhar o máximo no mês a mês, eles são feitos não é para uma corrida pequena, né, de 100 metros, né, um tiro de 100 metros, é para você fazer uma maratona, né? Como é que vocês montam a carteira pensando nisso, né, no longo prazo? Eu vou falar do ponto de vista da política e da legislação, assim, acho que o Renato vai complementar aí com os estudos. A própria política e a legislação já fala para a gente olhar isso no horizonte de 5 anos, né? Acho que é importante a gente olhar isso. Então, quando a gente monta essas carteiras com a assessoria e tudo mais, a gente não está olhando aqui no só 25, a gente está olhando 25 mais 4 anos à frente. Então, acho que o principal ponto é isso, assim. Aqui acho que é como o Lucas comentou, né? É uma corrida, é uma maratona, né? Não é um sprint, não é aquela corrida de 100 metros. É uma maratona que todo ano é importante a gente sempre buscar, né, a meta de retorno já definida nas políticas. E a gente tem os estudos, né, os estudos técnicos de fronteira eficiente, né, que é onde a gente ali olha a correlação dos ativos, o comportamento, né, histórico dos ativos entre si e procura a carteira que tem o que a gente chama de melhor Sharpe, né, o que mais entrega retorno para o nível de risco que a gente espera, né? E nesse contexto, como a política ela é sempre para os próximos 5 anos, né, quinquennial, também a gente revela todo ano, né? Todo ano a gente ajusta a rota ali para fazer alguns ajustes menores. Por exemplo, né, 2026 a gente tem o evento eleitoral, né? Ano passado a gente teve o evento de tarifas, etc, né? Então, ao que pese a gente sempre olhar o longo prazo, no curto prazo também a gente se preocupa em fazer movimentações táticas, né? Também não são movimentações grandes na carteira, mas para tentar adequar e trazer o menor, sempre pensando no menor risco, né? Aqui é uma maratona, então consistência bate o tático, né? Assim, não quero ganhar 100% no próximo mês, quero sempre ali tentar correr o menos risco possível, buscando, obviamente, sempre a meta de longo prazo. 2025 foi um ano muito bom, né? Tanto para o perfil conservador quanto para o perfil moderado. O perfil moderado ele rendeu ali um pouquinho mais. Você pode falar um pouco dessa rentabilidade aí de 2025, Wellington e Renato? Como você falou, Lucas, foi muito bom. Em termos de meta, de resultado, a gente teve resultados superiores às metas, né? A gente está falando ali de longo prazo, de inflação, mais uma taxa que no conservador, por exemplo, está assim, inflação mais 5,5% ao ano. Então, é um resultado bem superior a essa meta. E do moderado, que tem um pouco mais de risco, a gente entregou muito mais de inflação mais 7% ao ano, sabe? E é curioso, né? Porque se a gente voltar ali para 2024, né? Se a gente lembrar ali que foi dezembro de 24, foi um cenário muito de aversão a risco, né? A gente viu questões políticas, questões internacionais, né? Trouxe aí bastante um resultado ruim no final de 24. Quando a gente entra em 2025, a nossa cabeça era, poxa, talvez não tenhamos que tomar tanto risco esse ano. E, na verdade, o que a gente viu foi o mercado sendo bastante positivo para as estratégias de risco. Acho que foi muito até pelo exagero que foi o ano anterior, né? Então, sim, 2025, de fato, surpreendeu positivamente, né? Por isso que é importante também a gente, ali, principalmente para o perfil moderado, né, sempre manter um pouco de risco, porque por mais que a gente estude, sempre tem as informações, a gente nunca sabe quando o mercado de fato vai andar. Então, foi o ano que de fato surpreendeu bastante, né? E principalmente os ativos de risco, aí bolsa próximo de 30%. A exemplo da bolsa, né? Exatamente, assim, a bolsa foi o melhor ativo esse ano. 33, né? Ali foi muito positivo. Então, foi o ano que de fato surpreendeu, dado a expectativa que o mercado como um todo tinha para o que seria 2025, né? Então, foi um ano, assim, excelente, né? O juro real também, no perfil conservador, também ajudou bastante, né? Então, a gente teve ali a renda fixa também contribuindo, né? Então, acho que de maneira geral é um ano bom, né? Um ano positivo.
Os participantes certamente devem estar fazendo a pergunta, né? A gente está no momento de escolha de perfis, né? Então o movimento começou agora no dia 1º de janeiro, vai até 31 de janeiro. Só lembrando que essa escolha você vai ver refletida no seu aplicativo, né? No mês de março, né? Quando a gente fizer ali a competência, o fechamento de fevereiro, né? Então você vai olhar o fechamento de fevereiro, teu saldo vai ser transferido ali no final de fevereiro. Então você vai ver no perfil efetivamente ali no começo de março, tá? Então tua aplicação ela já vai ser feita no mês subsequente agora, né? E por que eu estou falando isso, né? O participante ele está no momento, né, de escolha, né? E muitas das vezes a gente olha para trás, né, e fala assim, pô, ano passado o perfil moderado ele foi muito bem e o participante acaba olhando para aquela rentabilidade daquele período para escolher o perfil, né? E a gente ouve muita gente falando que essa não é a melhor prática, né? E algumas vezes até o participante vai falar, pô, mas e aí, o que vai render mais agora em 2026? Eu quero saber o que vai render para escolher esse. Isso também não é legal, né? O ideal é que ele escolha com base no perfil. Como é que vocês indicam aí para os participantes para eles fazerem essa seleção e um pouquinho das perspectivas aqui para 2026, né? Para ajudá-los nessa escolha. Lembrando, né? Como eu falei, que acho que não é bem esse o caminho, é muito mais você entender qual é o seu nível de aversão a risco para poder escolher. Mas, por favor, o Wellington e Renato aí, vamos orientar os participantes nesse sentido. Perfeito. Assim, a escolha de perfil acaba sendo uma escolha muito pessoal, né? Cada um sabe exatamente da sua tolerância de risco. E o que você comentou muito bem, Lucas, assim, não vamos escolher pelo retrovisor ou pela expectativa que a gente tem em 2026. Porque você, por exemplo, tá? Esse é um ano eleitoral, você fala, pô, eu acho que o candidato X vai ganhar, então vou comprar, vou ir para o perfil moderado porque eu acho que é bom, né? E aí o candidato X pode até ganhar e o resultado pode não ser positivo, né? Então, essas previsões, de fato, elas não são tão confiáveis, né? A gente sempre comenta sobre a expectativa de longo prazo. Tá? Então, acho que é sempre muito importante pensar primeiro na sua idade, né? Em quanto tempo você vai usar aquele recurso. Pessoas mais jovens tendem a ter mais tempo de ter aquela rentabilidade positiva num perfil moderado, tá? Também na sua tolerância de risco. E aí eu faço até um paralelo para o que você como participante, né, tem na própria pessoa física, né? Se você às vezes na pessoa física tem muita renda fixa, 100% renda fixa na sua corretora, talvez faça sentido você ter um pouco mais de risco na entidade ou o contrário, né? Se você tem muito risco na pessoa física, você pode fazer esse balanço também com seus investimentos pessoais, tá? Mas eu acho que o mais importante aqui é sempre você ter ciência, tá? Que não é o curto prazo aqui que a gente está falando, tá? É sempre, vamos ficar no moderado, então vamos ficar bastante tempo no moderado. Conservador, bastante tempo no conservador, independente do ciclo, se a Selic voltar a cair bastante, voltar a subir, assim, sempre pensar no que você tolera, tá? E também no seu horizonte de investimento, que também é bastante importante, tá? Mas, obviamente, que vai de uma escolha pessoal aí da tolerância de risco. Acho que o questionário ali, né, dá uma boa visão, né? O nosso questionário está bem completo. É um orientador, acredito que ajuda bastante ali na escolha, na sua tolerância a risco e tudo mais, né? Obrigado por lembrar desse ponto, tá, Wellington? Acho que é importante quem não fez o questionário, né, não está interessado em mudar o perfil, de todo jeito pode preencher, né, entrar lá no nosso site ou através do próprio aplicativo, ele também direciona para lá, você consegue ver e fazer essa alteração, né? A gente tem um formulário específico para fazer a alteração e antes de fazer essa alteração você tem que preencher esse questionário que o Wellington citou, né? Ele traz algumas perguntas que ajudam a exatamente te trazer ou revelar para você o que o Renato aqui falou várias vezes, que é o nível de aversão a risco, né? Então ele vai te dizer se você é mais para o perfil conservador ou para o perfil moderado, né? Então acho que fica aí a recomendação, quem não fez o questionário, fazer, por mais que não faça alteração de perfil, mas você pelo menos ali conhece o teu perfil de risco, né? Isso é muito bacana. Queria agradecer a vocês dois, né, aqui pelo tempo. Não sei se vocês têm algum recado final a dar aqui para os nossos participantes, para os nossos clientes aqui do perfil, sobre o perfil de investimento, olhando para o Plano Energisa. Algum ponto adicional, Wellington, Renato, que vocês queiram trazer? Acho que o ponto aqui é só falar que o período é de 1º a 31, temos ainda um tempinho aqui para decidir, né? A importância do questionário, de escolher o perfil que está mais adequado e que o participante sinta mais à vontade de alocar seu recurso, né? O meu recado, na verdade, volta à última pergunta, né? De evitar
fazer mudanças pensando no curto prazo, né? Vamos sempre evitar essas questões de olhar muita notícia, né? Tentar, o que a gente chama de tentar acertar a notícia, né? Acertar como o mercado se comporta frente à notícia e sempre, sim, pensar de fato estruturalmente nesse longo prazo sem muitas movimentações de perfil. Quanto menos, melhor. Nossa, muito obrigado, Renato. Obrigado, Wellington. Agradecemos a você, né, nosso participante, nosso cliente aqui, pelo tempo destinado, né, a ouvir aqui o Energisa Prevcast. Se você não curte ainda nossas redes sociais, curta, né, deixe seu like aí no vídeo. Né, agradeço a você e, novamente, como o Renato e o Wellington falaram aqui várias vezes, faça uma boa escolha, uma escolha consciente, né, não só olhando, como o Renato falou, para o retrovisor, nem para as notícias aqui desse ano, mas com base realmente no seu nível de tolerância a risco. Mais uma vez, obrigado. Um forte abraço a todos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos.